tarde! Tarde linda! Que delícia! Mais uma quarta-feira aqui com vocês no Moda e Café para trazer notícias maravilhosas, para falar de coisas muito atuais, de amor, de saúde, beleza. Que delícia! Que delícia! Hoje eu trouxe para vocês uma convidada muito especial. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia falar de saúde? E quando eu fiz a pergunta, a enquete no Instagram sobre o que vocês queriam assistir aqui no programa, o que eu recebi de mensagens sobre esse tema, sexo sem tabu. E para falar sobre sexo, nada melhor que uma ginecologista, né? Vamos falar com a doutora Rebeca Garaúde. Entra aqui, doutora! Oi, Lu! Muito bem-vinda. Olha que linda, doutora, gente. Fala Obrigada sério. pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo programa lindo. Obrigada. Muito obrigada. E obrigada por ter aceito. Imagina, é um prazer. Compartilhar conosco um pouco do seu expertise, né? Nada melhor do que uma doutora que trabalha com isso, que sabe muito melhor do que a gente, né? Dar dicas, trazer situações que acontecem no dia a dia, até no seu consultório, para ajudar outras mulheres, né? Lógico. E até outros homens. Outras mulheres, homens. Que eu sei que tem um marido aqui na plateia que vai entrar daqui a pouquinho com a gente aqui, que ele gosta desse assunto. Adora. Então, bora conversar? Vamos conversar. Sinta-se à vontade, Muito doutora. obrigada, Lu. Vamos lá. Doutora Rebeca, eu quero que você primeiro faça a sua apresentação. Conte-nos como você chegou a essa profissão tão linda, de onde você é, onde é o seu consultório, e daqui a pouquinho a gente entra no que realmente as pessoas querem saber. Eu sou, me chamo doutora Rebeca Garaúde, sou formada há 24 anos, sou ginecologista, nasci em Recife, mas me criei na Paraíba, então me considero meio pernambucana, paraibana, com bastante orgulho. Mulher forte, né? Forte, guerreira. Mulher forte, guerreira. Moro aqui há 24 anos, me formei, vim para São Paulo para me especializar e aqui estou. E trabalho em Alphaville. Meu consultório é no 18 do Forte e atendo mulheres, adoro cuidar de mulheres e ajudo mulheres a terem a sua melhor versão, inclusive no sexo, Sim, principalmente no sexo. Digamos, ajudo a quebrarem tabus, entendeu? E é por isso que estou aqui hoje, muito feliz a seu convite, para que a gente ajude mulheres a quebrar os seus tabus, mulheres e homens. Sim. No sexo. Afinal de contas, sexo é saúde, né, doutora? Sexo é vida. Sexo é vida. Saúde, e é o que faz a gente viver muitos anos com saúde. Ai. É tesão que vai fazer a gente querer viver mais por mais tempo. É isso aí. E deixa eu fazer uma pergunta. Doutora, em pleno século XXI, ainda existe muito tabu sobre sexo. Muitas mulheres não gostam nem de mencionar a palavra sexo, de falar sobre sexo em rodinhas. Por que você acha que acontece ainda isso? Bem, tabu é uma palavra que leva a proibido, né? A palavra tabu significa isso, uma coisa proibida, uma coisa intocável. Por quê, né? Tem muitos motivos. Tem uma origem cultural, né? De uma criação que pode vir de uma criação machista, né? Pessoas que foram criadas por um pai machista, por mães machistas. Sim. Também, né? Vem da religião, verdade, daquilo que é proibido. E olha que engraçado, doutora, desculpa te cortar. Imagina. Não sei se você conhece Cantares de Salomão. Gente, o livro de Cantares é a própria sexologia. Pois é. É Deus mostrando que o corpo é para ser explorado. Pois é. Não é verdade? Exato. Mas, assim, da mesma maneira que nós temos coisas assim, lindas, legais, a gente também tem um outro assim, lado que fala de coisas proibidas. Não é? Até os próprios nomes dos nossos genitais, muitas vezes, nós somos proibidos de falar. Verdade. Em muitas situações. Então, veja, é muito assim complicado. A gente começa de coisas básicas que a gente vê sendo proibido falar. Então, a gente precisa falar mais nisso, a gente precisa desmistificar esse tipo
de assim, coisa para que todo mundo possa ser mais feliz, porque acho que você só consegue ser plenamente feliz quando você quebra tabus, Sim. assim, porque sexo é uma coisa importante demais. Sim. Eu tenho conversado com muitas mulheres, até pelo Instagram, e quando eu abri o assunto em 2020, na minha gestação, eu fiquei com muito medo de transar. Porque eu tinha perdido 2 bebês e eu achava que transando eu fosse perder o Pedro. É uma né? boa coisa. Acontece você muito falar. disso. Sim, acontece muito. Acontece, inclusive, de muitos homens não quererem transar O Beto também tinha medo. porque acha que vão machucar o bebê. Coisa louca, né? Pois é. Existem algumas gestações onde existe uma contraindicação Sim. de assim, sexo, mas isso é um número pequeno, Sim. entendeu? Algumas gestações de risco onde você não pode, mas é muito pouco. Do contrário, pode fazer até o 9º mês. Pode fazer. E é saudável fazer. É saudável transar, é bom e a grande maioria das mulheres tem mais tesão na gravidez. Minha mãe. E aí é mais gostoso transar grávida, entendeu? E aí, doutora, por conta disso, eu acabei baixando a minha testosterona, né? Porque muitas das mulheres, quando eu trouxe esse assunto à tona, eu não quero transar. Meu marido pode rebolar do meu lado, que eu não consigo, não adianta. E eu fiquei nesse estágio. E mesmo depois do nascimento do Pedro, eu não conseguia, porque os meus hormônios caíram todos. Então, muito da falta do prazer hoje tem a ver com o hormônio também. Totalmente. Tem uma assim, questão legal que a gente precisa, né, pensar, que uma coisa que quebra tabu muito, que faz você avançar, é o tesão. Se você pensar, uma coisa que faz a gente fugir do controle e faz quebrar tabus é o tesão. Porque tesão é uma energia meio que você não controla. Então, isso é legal e faz quebrar tabus. Só que para ter tesão, a gente precisa ter hormônios em dia. Sim. Entendeu? E isso, muitas vezes, também é um tabu. Reposição hormonal é tabu também. Mas a gente precisa entender que hormônio é vida. Sim. Porque ele leva a vida, ao tesão, energia, sexo, saúde. Então, assim, falar sobre reposição hormonal e sobre ficar com tudo equilibrado, legal, também é uma coisa que a gente precisa se fazer. Você precisa ter estradiol em dia, testosterona em dia, para que você tenha tesão e você queira transar. Pois é, eu perdi a testosterona, estradiol totalmente, não conseguia, tive que tomar testosterona. Aí minha amiga, era 3 vezes por dia e se deixasse a gente fazia até mais. Não é legal? Muito. E olha, e os estudos assim, mostram como testo está baixando nas mulheres e nos homens. Nos homens também? Também, ao longo dos séculos e dos anos. Ou seja, mesmo homens mais assim, jovens, com 32, 33, estão produzindo menos testosterona. E homens tem alguma e mulheres. lógica? Então, isso assim, tem a ver com estresse, alimentação, com essa vida louca que nós estamos levando ao longo do tempo, entendeu? Por isso que estamos assim produzindo menos testo e menos hormônios, entendeu? Isso leva a gente a pensar o quê? A gente precisa procurar o médico antes, fazer exames antes, para detectar o que nós estamos produzindo menos antes, para fazer reposição antes. Por quê? Isso faz com que a gente previna doenças que assim, chegam com a baixa produção de hormônios, tipo diabetes, hipertensão, osteoporose, Alzheimer, entre muitas outras doenças. Então, assim... Não sabia disso. Pois é. Olha, que importante, gente, que informação bacana, né? E muitos homens hoje têm reclamado... Ai, minha mulher vai dormir antes, está com dor de cabeça. E a dor de cabeça é a desculpa que ela dá por não querer fazer o sexo. Por não ter vontade. Por não ter vontade. Por não ter energia, Sim. entendeu? E muitos homens também têm isso, entendeu? Acho que vai ser, né, legal explorar
Isso, né, também. Olha, é uma coisa incrível. Você não tem vontade de malhar, você não tem vontade de levantar da cama, você dorme mal. Outra coisa, outra queixa assim, frequente que chega no meu consultório doutora, eu como cada vez menos, malho cada vez mais, não consigo ganhar músculo, não consigo perder peso. Entendeu? Que é uma coisa comum para quem está com testosterona baixa. Você não consegue mesmo. E você fica fazendo dieta, correndo, pega peso e o resultado, cadê? Não aparece. Por quê? Porque você não consegue mesmo se você está com os seus hormônios baixos. Você precisa fazer reposição. E aí, o resultado vem. Eu imagino. Quando a gente faz, então, por implantes, que é a melhor via que tem, você, além de ter segurança, você tem resultados incríveis, protege de câncer de mama, protege de Alzheimer, protege de diabetes, hipertensão, osteoporose. Então, assim, você tem uma proteção de um monte de doenças graves. E você tem, melhora humor, energia, força, tesão. Melhora gente, eu preciso muito de implante tesão. urgente. Vamos até falar um pouco mais dos implantes. Quais são e quais são os benefícios além desses, né? Porque eu conheci a doutora no salão de cabeleireiro. Eu a vi toda expansiva e conversando, e a mulherada querendo saber e perguntando. Eu falei, coloquei meu ouvidinho assim, porque eu tô com a libido baixa, né? Total. E o meu marido louco para que eu tome alguma coisa para dar uma melhorada, né? Claro. A correria, o dia a dia, passei por um luto também há pouco tempo. Tudo isso ajuda, né, a mulher ficar realmente com a libido baixo. E aí eu escutando ela falar, e eu falei, implante, reposição. Tô quase perto dos 45 anos. Já era para ter começado há muito tempo, né, doutora? Já era para ter, mas nunca é tarde. Importante é começar. Tá. Porque a gente consegue recuperar o tempo. Importante assim fazer. Nós temos implantes de estradiol, testosterona, gestrinona, oxandrolona, Nestorone. Temos vários implantes. Tadalafil. Como é que funciona esse implante? Como é que ele é, doutora? Nós temos 2 tipos. Nós temos aqueles implantes que nós chamamos de absorvíveis e nós temos implantes que não são absorvíveis. Dura, o que são, duram 5 meses, legal. Por quê? Porque você coloca, dura 5 meses, você fica bem. Você tem que repor 5 meses depois. E tem um que não é. Você precisa colocar, ele dura 1 ano. Um ano depois, a gente tira ele e coloca outro. A gente coloca aqui, na região glútea, no flanco. Aqui, Então, assim, depende. A gente precisa ver do que é que você precisa. Através dos fazer exame, conversar para ver quais são os seus objetivos, o que está assim, faltando, o que está precisando. Se você quer melhorar shape, se você quer ganhar assim, músculo, se é só reposição, se você quer perder mais peso, a gente precisa conversar, fazer exame, ver quais são os seus reais objetivos para ver que tipo de implante a gente assim coloca ou se a gente combina os dois. Muitas vezes a gente combina os 2 tipos de implantes, entendeu? Que bacana. É muito, muito, muito legal. No caso da mulherada que está aí nos assistindo, e até dos homens que estão com a libido baixo, qual é a dica que a doutora dá, além dos implantes? O que a gente pode fazer? Primeiro, assim, a gente precisa fazer exame. Procurar o seu médico, a sua médica, fazer exame, precisa melhorar o estilo de vida, precisa fazer atividade física, precisa comer melhor. Isso é importante demais, porque implante sozinho não faz milagre. É importante isso, porque muita mulherada tem colocado o implante para ficar com shape bonito, para ficar bonitona, e aí não vai para uma nutri, não vê a alimentação. Implante sozinho não faz milagre. Isso é
importante, gente, fundamental. Não existe milagre sozinho com implante, tá? Então, assim, a gente precisa comer bem e fazer atividade física. Isso é importantíssimo. Dormir bem, isso é fundamental. É claro que quando você coloca implante, quando você tem um equilíbrio hormonal, repõe vitaminas, Sim. faz uma suplementação geral, legal, você fatalmente você vai dormir bem. Tudo vai porque se melhora o encaixando, né? sono, melhora o humor, você tem mais energia, força, até para malhar, Sim. até para voltar a fazer uma atividade física. Uhum. Entende? Uma coisa leva a outra. É um círculo, vira um círculo virtuoso. Então, aí, mulherada que tá aí com a libido baixo, que dá aquela velha desculpa da dor de cabeça, vai dormir antes do marido, procurem um médico, né? Procurem ajuda, porque é muito importante. O sexo faz parte, tem que fazer parte. É gostoso, faz bem para a pele, né? E os estudos científicos mostram que pessoas que têm relação sexual boa, frequente, têm mais saúde e são mais felizes. Isso é provado pela ciência. E são mais longevas. Qual é o hormônio que a gente libera na hora do sexo? Ocitocina, Ocitocina. serotonina. Ocitocina é o hormônio da alegria, Da né? alegria. Aí, E do amor. Sexo é alegria. E é do amor, né? Também. Hormônio da alegria, hormônio do amor. Olha que É bacana. muito importante. Que é o mesmo que nós temos quando temos filhos. Ah, É muito legal isso, né? bacana. Sexo é assim, vida. E você tendo hormônios legais, você vai ter tesão para quebrar tabus. Sim. Que é do que nós estamos falando. Isso é é verdade. sensacional. E a gente precisa falar mais disso, porque muitas mulheres, até sem conhecimento e com uma educação machista, elas têm medo de conversar com com o esposo, com o parceiro, de se abrir, de falar, está acontecendo isso ou aquilo, e acabam fazendo um sexo forçado, forçando o orgasmo. Não é verdade, doutora? Fingindo Fingindo orgasmo. Imagina, uma assim, dica que eu dou mulheres, primeiro, se toquem, se olhem, conheçam seu corpo, não é? Porque primeiro a gente precisa se conhecer. A gente não pode imputar para ninguém que eles precisam conhecer a gente, que eles precisam saber, elas, né? Precisam saber como nos dar prazer. Não, primeiro a gente precisa saber como a gente sente prazer. Sim. Como é que é meu corpo? Como que meu corpo funciona? Como é que eu sinto prazer? Porque assim você vai conseguir mostrar para o seu parceiro ou para a sua parceira como que você sente, né, prazer. É mais fácil. Mas ainda existe muito preconceito sobre isso. Pois é. Né? É muito, mas isso a gente precisa começar daí. Né? A gente precisa falar nisso. Né? Desmistificar, eu né? converso muito isso no meu consultório, sobre se conhecer, sobre explorar o próprio corpo, se tocar, se olhar, saber como é que você é, como que você funciona. Isso, para mim, é o início. Porque aí você vai ter como falar pro marido, faz assim. Exato. Aqui é mais gostoso. É melhor aqui. Pois Isso, aqui não faz assim porque eu não gosto. Eu prefiro assim eu não gosto. Exato, E vai ter aquela sintonia, aquela conexão. E vice-versa, né? Vice-versa. E aí, né, juntos, muitas vezes, você vê, primeiro você se vê. Depois, juntos, vocês conseguem explorar outras coisas, coisas diferentes. E aí, vamos lá, vamos ver. Né? E tabu é isso. Verdade. Porque né, também existe muita mulher que até homens terminam os casamentos e vão procurar alegria fora do casamento por conta de mulheres preconceituosas que ainda têm medo de sair daquele papai e mamãe. Vamos falar o português correto, né? Exatamente. Só fica naquele papai e mamãe. Doutora, como é que explicar isso para a mulherada? Mulherada, vamos explorar, vamos ajudar o marido, aí Vamos quebrar tabus. Sim. Vamos, primeiro, se você não tem desejo, se você acha que você está sem
tesão, tá sem vontade, procure a sua Sim. ginecologista. Fale, né? A gente precisa conversar. Você precisa ter uma médica que você consiga falar tudo o que você pensa, tudo o que você sente. Começa daí, né? Sim. Também. Você precisa A ter confiança. confiança. Você precisa ter alguém que você consiga falar. Sim. Porque senão fica difícil. Todo mundo precisa ter ajuda, né? Porque eu vejo muitos casamentos se desfazendo. O principal motivo é o sexo. Eu concordo, e eu vejo isso no meu consultório. Outro assim, motivo que toda assim, paciente minha, que eu começo a repor hormônio, que eu sei que ela vai voar, que eu tenho certeza. Gente, daqui a pouco que eu vou ela estar voando. E elas voam. Então, como eu sei que elas vão voar, eu sempre converso antes e trago o marido. E reponho hormônio na mulher e no marido. Olha Porque aí. legal são os dois voarem, né? O certo é isso. Sempre eu faço isso, atendo o casal. Ai, bacana. É. E por que a gente vê mais mulheres sem a libido? Por que é mais... Porque o homem, se você aparecer do lado deles com uma calcinha diferente, eles já estão acesos, né? É que mulheres e homens funcionam de maneira diferente. Tá. Né? Homem tem uma assim, libido muito visual e rápida. A mulher não. Tem uma libido muito ligada a pensamento, a carinho, ligada a outras assim, coisas. Mulher, dificilmente, óbvio, isso não é geral, mulher não tem essa libido visual. Tipo, olha uma assim, foto, uma coisa e rapidamente mulher esquenta devagar. É verdade, né? Homem não. Homem vê uma foto, tipo, hoje não tem mais Playboy. Mas a molecadinha, se vê uma Playboy, já, né? Então, funcionam de maneira diferente. E né, mais, homem com testosterona baixa, ele tem outros sintomas antes de ter problema com a ereção. Então, é um alerta também. Por isso que homem demora mais para fazer reposição. Não é que ele não precisa no mesmo período da mulher. Precisa. Se ele fizer exame, eles estão iguais, Tá. mulheres e homens. A questão é que homem só vai procurar, homem tem mais dificuldade de procurar o médico. Então, ele só vai assim, procurar quando está com problema na ereção. Porque os homens têm mais tabus em Verdade. relação a isso. É. É uma coisa que a gente também precisa falar. Sim. Entendeu? Só que eles têm mais perdas, outras, por causa da testo baixa, só que dificilmente se fala assim, nisso. O coração masculino é o órgão que tem o maior número de receptores para testosterona. Olha aí, gente, que informação bacana. Homens que estão nos assistindo, prestem atenção. Importante isso. Então, quando homens têm testosterona baixa, eles têm alto risco de infartar. Nossa. Ou seja, isso é muito grave. Sim. E pouco se fala Pouco nisso. se fala. Pois é. Então, eles podem morrer do coração antes de ter problema de ereção. Nossa. É sério, não é? É super sério. Pois é. E aí, como eles podem se tratar assim? O certo completou 40 anos, até um pouco assim antes, eu falo, a partir de 35, todo mundo precisa fazer exame para ver como estão os seus hormônios e monitorar para ver a partir de quando precisa fazer reposição. Por causa desse histórico de queda na testo, ao longo dos séculos, anos, mulheres e homens precisam fazer cada vez mais cedo reposição hormonal. Ah, que bacana. Então, e é importante. Homens com 35, ou os dois a mesma Os idade? Os dois, sim. Ai, bacana. Gente, que informação importante, né? A gente veio para falar mais de mulher, mas os homens também precisam se cuidar. Olha o risco de infarto aí por conta de... né? Pois é, porque tabu, sexo tabu, é uma coisa que serve para todo mundo. Verdade. Né? Então, é muito legal que todo mundo esteja disposto a quebrar tabu, de coração, de cabeça aberta,
para quebrar tudo isso. E qual a maior reclamação no seu consultório, doutora, em relação ao sexo mesmo? Falta de libido. Falta de libido. É a maior queixa que eu tenho no meu consultório, acredite. A maior queixa é essa. Segunda, dificuldade de perder peso. Aquela que eu estava falando antes, que está malhando mais e não consegue perder peso. É a segunda maior queixa. A mulher, ela realmente está com a libido muito baixo. É verdade. E tá aí. Até meu marido outro dia falou assim: eu vou começar a dormir na transversal. Assim, você não tem desculpa de dormir antes para te acordar. E eu tomei testosterona em 2020. Mas é o que a doutora falou, a gente tem que estar sempre repondo, né? Tem. Existe uma época da nossa, né, vida que é climatério. Começou o climatério, que você precisa repor. Muitas vezes não é somente menopausa, né, doutora? Tá. Climatério é uma fase que antecede a menopausa. Menopausa significa o quê? Significa parada da nossa menstruação por 1 ano ou mais. Então, ela é um sinal. Tá. Menopausa é só um sinal, mas ela significa o quê? Significa que você já não está mais produzindo hormônios há um tempo, porque existe como período antes dela, que se chama climatério, que pode assim, variar 5 anos ou mais, que você já não está produzindo hormônios de uma maneira adequada. E você já precisa repor, mesmo menstruando. Olha. Então, assim, quanto tempo é? Varia muito de mulher para mulher. Então, por isso que desde 35 você já precisa monitorar para ver se você não precisa repor. Tá. Porque assim, você já começa a ter assim, perdas. Tem muita mulher que chega no meu consultório que tem 38, 39, 40, menstrua e tem osteopenia, que é perda de massa óssea já. Por quê? Porque já está há alguns anos produzindo menos estrogênio. E aí isso faz com que ela vá perdendo progressivamente massa óssea. E é uma grande candidata a ter osteoporose. Nossa. E aí assim, a gente pode melhorar? Pode, mas seria muito melhor que a gente tivesse visto lá atrás. Prevenir e que ela não tivesse tido essa perda de massa tão jovem. Nossa, eu escutando tudo que a doutora está falando, eu estou muito atrasada. Muito atrasada. Porque minha mãe, ela não teve climatério, minha mãe não precisou fazer reposição. Ela sempre foi muito da linha natural. Então, ela foi consumindo soja. Coisa de nordestino, coisa de antigo, né? E com a soja, não sei se isso tem alguma coisa a ver, doutora. Se eu estiver errada, me corrija. Ela consumia soja, diz que a soja é muito bom para a mulher que vai entrar na menopausa para não ter calor, esse climatério, para não ter nenhum sintomas, né, que a menopausa soja traz. Melhora sintoma. Ajuda. Sintoma, né? Tá. Ela melhora sintoma. Porque mamãe não teve calor. Esse fogo todo que as minhas tias tinham, que tinha que ligar ventilador. Minha mãe não teve nada disso. Isso. E minha mãe não teve nenhuma falta de desejo, não, viu? Porque a bichinha tá com 67 anos. Nordestina 68. Fogo, né? Nordestina. Perdeu meu pai tem pouco tempo, né? Vai fazer 2 anos, mas ela já quer casar, viu? Ah, que beleza. Tá com fogo que só Jesus para tirar aquele fogo da mulher. Nordestino é diferente, viu? Mas tem a ver a soja? A soja trata muito sintoma, melhora esse sintoma, mas ela não vai nunca corrigir essas perdas. Tá. Entendeu? Então, Entendi. precisa ter cuidado. Uma pergunta que me fazem demais eu não tenho sintoma nenhum. Preciso fazer reposição? Precisa. Que é o meu caso. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois do intervalo. Vamos tomar um cafezinho, tomar uma água e a gente já volta com mais Sexo Sem Tabu com a doutora Rebeca. Até daqui a pouco.
Bem-vindo à Clínica Rebeca Garode, um lugar onde sua saúde e bem-estar são a nossa prioridade. Imagine um espaço onde a excelência em soroterapia e ozonioterapia se fundem com um ambiente acolhedor e cuidadosamente planejado. Aqui na Clínica Rebeca Garode, proporcionamos a você uma experiência única em terapias injetáveis. Cada procedimento é realizado com a mais alta qualidade e segurança. Nosso objetivo é garantir não apenas resultados incríveis, mas também sua total satisfação e conforto durante todo o processo. E falando em conforto, em nossa clínica você encontrará um espaço integrado de atendimento e procedimento. Aqui, cuidamos de você de forma completa e personalizada. Desde a aplicação e remoção de implantes hormonais até tratamentos inovadores como o laser íntimo, CO2 e ninfoplastia. Nossa equipe altamente qualificada está pronta para oferecer a você um atendimento íntegro, respeitando sua privacidade e individualidade. Na Clínica Rebeca Garode, cada detalhe é pensado para garantir que sua visita seja única, do começo ao fim. Agende sua consulta hoje mesmo e descubra como podemos cuidar de você. Estamos aqui para oferecer o melhor em saúde e bem-estar. Entre em contato conosco agora mesmo. Garanta seu horário e comece sua jornada para uma vida longa e com qualidade, na sua melhor versão sempre. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Que música boa, que delícia, já tomamos o nosso cafezinho, demos uma pausa e voltamos com a doutora Rebeca para falar mais um pouco sobre sexo. Gente, eu queria chamar alguém aqui para sentar aqui ao lado da doutora, que é o Pedro, esposo dela. Ele tem propriedade para estar falando também, marido de doutora de ginecologista ainda? Vamos juntar o Pedro nessa conversa? Vem aí, Pedro, vamos juntar aqui, vamos agregar, vamos... Porque nada é melhor do que um homem, né, gente? Estamos só em mulheres aqui, e homem falando de sexo, né? É tão difícil ver homem falando... Eles falam entre eles, né? Falam entre eles, mas ele fala demais comigo. Vocês conversam bastante? Conversamos muito. Ele é maravilhoso. Posso fazer algumas perguntinhas para ele? Doutora Rebeca, não precisa nem falar que ela não tem nem falta de nada, né? Tá totalmente... Ela já vem com uma energia de fábrica, que eu acho que é dos nordestinos. Mas, além disso, com o processo todo de reposição, é uma mulher incrível, né? E ela incentiva muito a conversa no relacionamento para a gente poder se conhecer mais, para a gente poder explorar mais, ter menos tabus. Bacana. Mas, além disso, certamente os implantes fizeram uma diferença incrível na vida dela e na minha também. Você também colocou? Também coloquei. Olha aí, gente, nada melhor do que um homem para falar sobre isso, né? A gente falou agora há pouco sobre o infarto, sobre essa probabilidade que tem, né, da falta da suplementação, da falta da testo no homem. E o Pedro, que é esposo da doutora, está falando que ele faz reposição também. Olha, mudou a minha vida. Eu acho que quando eu cheguei aos 40 anos, eu tive um baque muito importante de vontade de trabalhar, de desejo sexual. Mas, assim, no geral, a minha produtividade caiu muito. Eu demorei para entender isso também. Mesmo em casa, conversando, eu também tinha as minhas dificuldades para poder aceitar, que era realmente uma baixa hormonal. Os exames apontavam, e aí, quando realmente eu fiz o implante, eu tive uma mudança que eu realmente recomendo a todo mundo
que não sabem a diferença que isso faz nas nossas vidas. Nossa, e o que você precisou? Qual foi o implante que você colocou? Qual foi, doutora? Ele colocou implante de testosterona, oxandrolona e tadalafil. Eu demorei para entender. Ah, não, tem mais um. Implante de NADH. Ele tem 4 tipos de implante. Esse é o metabólico, né? Eu, quando tive o desafio de colocar os implantes, para mim no começo eu falava, será que eu realmente preciso? Será que é para mim? Será que está na hora? Os exames, quando apontaram a minha baixa hormonal, que coincidiu com o momento de quase depressão que eu estava vivendo, sabe? Então, claro que o meio afeta muito a gente, mas a medicina pode fazer muito por nós. Então, não deixem esses tabus ou esses preconceitos ou essa desinformação atrapalhar a vida da gente, porque realmente tem uma vida muito melhor que a medicina pode trazer, e eu sou muito grato à minha mulher por isso. Nossa, que depoimento. E você conversa com seus amigos sobre isso? Como é que é a rodinha de vocês depois do implante, depois da sua melhora aí na vida, não só sexual, mas como um todo, né? A maioria dos meus amigos já tá com implantes também. Olha aí. Depois de tanta propaganda. Essa é a verdade. Beto, cadê o Beto? Ele faz uma propaganda boa. É? Ele fala. É seu marketing, então? É meu case. Ai, que joia. Eu acho que começa em casa fazendo o efeito. E realmente eu sou um exemplo de que isso pode transformar vidas. E as conversas com os amigos, a gente sempre conversa mais. Eu acho que, não sei, não consigo falar sobre as mulheres, mas os homens falam mais sobre o aspecto sexual. Eu acho que tem mais liberdade para se falar sobre isso. Mas realmente a diferença que fez quando eu cheguei aos 40 e que tive a baixa da libido, transformou minha vida e a dos meus amigos também, que hoje também a maioria já está com implantes. E a maior queixa dos homens realmente era a falta do desejo da mulher. Não, nem é essa a maior queixa, não. A maior queixa é falta de vontade de acordar pela manhã, dificuldade de dormir, baixa produtividade, baixo interesse pela vida, que às vezes acontece, você chama isso de depressão, e às vezes é só realmente baixa de hormônio. Olha. É claro que a libido é afetada. Sim. A libido é afetada em vários aspectos de maneiras diferentes. Mas a queixa mais comum inicial do homem, que começa aos 40, para mim foi uma transformação. Foi realmente perto dos 40. Ficou claro para mim a minha queda hormonal e a transformação que é fazer isso. Agora, é um processo contínuo, né? Então eu não posso ficar sem. Quando já começo a imaginar que está chegando perto do vencimento do meu hormônio, eu já fico falando, não, olha, não deixa acabar. Rebeca, me ajuda para fazer de novo. Que bacana. E vocês têm quatro filhos, né? E eu acho que até deu um gás para cuidar mais, para brincar com as crianças, né? Eu não sei qual é acho que tem uma criança até perto do Pedro, tem uma né, de 3. Então. Tem uma pequenininha de 3. Pronto, igual o Pedro, assim, quase 4. E deu até mais um gás para estar com a criançada, para estar brincando. E essa criançada também parece que vem com uma energia extra, né? Isso é verdade. A minha filha tem 3 anos e tem uma energia que não para. Para acompanhá-la, eu já não sou mais nenhum menino, então preciso dessa. Fez muita diferença na minha relação com ela, poder brincar com ela mais tempo. Eu de verdade sou grato aos hormônios em vários aspectos da minha vida, mas eu acho que principalmente na minha relação com a minha filha. Que beleza. Mas veja aquilo que eu estava comentando, Lu. Cada vez mais cedo os homens estão precisando assim, repor. Pedro começou com 40. Se você conversar por aí, é difícil um homem de 40 anos procurar o médico para pensar em fazer reposição. Eles não procuram nem para fazer check-up. Pois é. Essa é a realidade, né? É exatamente isso. E aí, muito menos para fazer reposição hormonal, porque eles acham que eles vão estar com a vida sexual ativa super, assim, para sempre, forever, né? Pois é. E a gente tem uma desvantagem, né? Vocês, mulheres, têm a ginecologista, que é uma médica que acompanha você em todas as fases da sua vida e consegue ir trabalhando esse processo. O homem, a gente com o urologista é uma relação muito mais de patologia do que de acompanhamento e de melhoras diárias. Então o homem não tem muito facilmente a quem recorrer nem para entender a si mesmo. Então é importante que o homem procure ajuda, e a Rebeca
né, passou a atender os homens justamente por conta do meu próprio exemplo e do que pode estar acontecendo na vida de vários casais. Gente. E aí, né, vê, se Pedro com 40, 41, 42 infarta, a chance de morrer é alta, porque ele tem um coração jovem, com pouca circulação, a gente chama colateral, ou seja, ele tem poucas artérias extras, né, que você tem quando tem 70, 80. Então, assim, você facilmente morre mesmo, você pode ter morte súbita facilmente. E assim, Entende? a gente tem visto muitos jovens de 40 anos morrendo de infarto. Pois é, porque a maior chance é justamente por isso. Nossa. Tem uma brincadeira com os amigos, né, que a gente fala sempre que muitos desses problemas podem estar acontecendo por conta do casamento, né? Então, sua baixa libido, ou baixo interesse pela vida, falta de energia, dificuldade para dormir. E, na verdade, não está relacionado ao casamento, está relacionado à idade. Porque a partir dos 40 anos a gente já começa a ter essa perda hormonal, que é comum para todo mundo, e as pessoas comumente associam isso a casamento e acabam condenando o casamento por falta de informação. Gente, Exatamente. que casal, que delícia, né? Poder ter trazido o Pedro para agregar aqui, para juntar com a gente e trazer o depoimento dele. Então, assim, que bacana saber que a doutora não trata só das mulheres. E o que ele falou é realmente, nós temos um facilitador, né, que são os profissionais, os ginecologistas. Homem não tem. Agora vocês sabem que tem a doutora Rebeca, que faz a reposição. Inclusive, eu quero muito que o Beto vá até a doutora Rebeca, porque o Beto, ele tá muito cansado, tem trabalhado muito. A gente vem aí de 2 anos bem difíceis de perdas, né? Eu perdi meu pai, ele perdeu a mãe dele, agora a gente perdeu um irmão querido. E tudo isso também junta, né? A depressão junta. E eu vejo que ele tá dormindo pouco. Ele estava fazendo exercício todos os dias, estava numa pegada forte de exercício físico, deu uma parada. E a gente tem uma criança de 4 anos que precisa muito da gente, né? Você falou algo legal. Olha, cerca de 30, 40% das mulheres que estão nessa fase de climatério, menopausa, chegam para mim com receita de antidepressivo. Eu tô tomando, doutora. Então, por quê? Porque uma assim queixa. Elas se sentem tristes, irritadas, sem vontade de nada. Então, o primeiro pensamento que vem, o que é? Eu estou deprimida. Verdade. E aí procuram quem? O psiquiatra. Então, chegam para mim com assim, receita de antidepressivo. E existe uma falsa noção de que você está melhor. Por quê? Porque você melhora realmente do seu humor. O sono. O sono melhora, chegam tomando remédio para dormir, tá? Só que piora absurdamente a libido. Então, porque O que pioram. eu tô tomando deve estar me ajudando, contribuindo e muito para isso. Porque assim, pioram e pioram a memória. Remédio para dormir, você vai piorando progressivamente a sua memória. A maioria deles, entendeu? Então, assim, claro, existem algumas assim, pessoas que têm uma doença mesmo e que precisam ser tratadas, óbvio. Sim. Mas a grande assim, maioria delas não precisavam do antidepressivo. Era climatério, menopausa, precisavam de reposição hormonal. Inclusive, pegando esse gancho da menopausa também, a mulher na menopausa, ela precisa muito de hormônio. Muito. Né? Eu vejo muita mulher, eu fui outro dia numa palestra da Vichy, né? Até, não sei se vocês viram aquele creme que eles fizeram, o Nevaldiol, que até uma ginecologista ajudou a fazer um creme facial para mulher na menopausa, né? Que é único no mundo. E a queixa da mulherada não tenho desejo, não tenho gás, não tenho energia, aquela coisa toda, né? Exato. Existem mulheres que perdem emprego, que se separam, que a vida vira uma catástrofe, entendeu? Porque, assim, realmente, a vida vira de cabeça para baixo. Se ela não for tratada da maneira correta, do jeito
correto, a vida vira de cabeça para baixo. Agora, se preparem se faz o tratamento também. Porque aí, se você deixa só sua mulher fazer e o homem não corre atrás, Boa. depois fica difícil correr atrás depois. Eu já tenho até uma consulta agendada com a doutora, então eu já vou levar o Beto nessa consulta Isso. para que os dois estejam. Apesar que assim, eu acho que o Beto veio com um problema de fábrica. Eu nunca vi. O homem pode estar estressado, pode estar. Ele gosta, viu, da coisa. Isso é bom, hein? Não reclama que isso é Mas bom. eu fiquei com medo desse problema do infarto. Sim, então, é por isso que eu falo. A gente precisa ver, porque a queixa sexual do homem, ela costuma vir por último. Aham. Entendeu? Então, ainda que não tenha, a gente precisa ver e precisa fazer reposição mesmo sem a queixa sexual, para proteger o coração. É um tema de longevidade. Então, a Rebeca se considera e é uma especialista em trazer a vida mais longeva. Eu trabalho com idosos. Então, a gente percebe que realmente, quando chega um determinado momento da nossa vida, a gente vai se apagando, a energia vai apagando. É essa energia que está muito associada aos hormônios que precisam ser realmente combatidas. E a medicina está para ajudar, para a gente viver, não só viver mais, mas viver melhor. Sim, sim. E assim, a gente fica velho porque está produzindo menos hormônio, e não o contrário. Entendeu? Então, assim, a gente precisa dos nossos hormônios para os nossos órgãos funcionarem como funcionavam antes. Sim. Hormônio é o que faz assim funcionar. Você ter uma Ferrari sem Manutenção. combustível, não Não dá. adianta nada, né? Verdade. E que nós todos sejamos uma Ferrari, Exatamente. né? O que eu busco no consultório. Eu quero envelhecer com saúde, envelhecer fazendo sexo mesmo, né? Isso. Quebrando tudo que é tabu, falando aí pra mulherada, a gente precisa se arrumar, tá bonita. E a beleza vem de dentro, não é só de Exato. fora, não. Não adianta estar com uma roupinha bonita, com um corpinho bonito e em casa as coisas todas bagunçadas, né? Tá correta, exatamente. E isso é que leva saúde. Você repor vitaminas, repor hormônio, Doutora, fazer vitamina atividade D. física. Vitamina D é uma coisa incrível. Primeiro que a gente precisa saber que é um hormônio. Tá. Ele é hormônio D. Ele está em, no mínimo, 60 funções no nosso corpo. Uhum. Entendeu? Então, assim, você precisa repor tudo, mas você também precisa ter uma vitamina D ótima. Porque uma coisa ajuda sim outra. Vitamina D baixa, você não consegue perder peso, você não consegue dormir bem, você tem uma imunidade ruim. Então, assim, a gente precisa repor vitamina D. Uma coisa que fez diferença também é que a forma de reposição, que antes a gente fazia oral, e hoje se sabe que a melhor forma de fazer isso é através de injetáveis, que você tem muito melhor absorção com muito menos efeitos colaterais. Então, também, para você fazer a reposição de vitamina D, a melhor forma é você fazer isso através das terapias injetáveis. Olha que bacana. Vitamina que D é uma forma, e outras, né? Vitamina D aliás, todas as vitaminas, a melhor forma de fazer isso através de terapias injetáveis. E E a isso doutora fez uma diferença enorme para nós. Você Eu tomou? também faço. Eu tomei e tomo. Toma. E faço isso Faz. frequentemente. Ah, tá. E a doutora também faz no consultório? É regular isso, faço Regular. no consultório também. Tá. Que ajuda muito no sistema de imunidade, por exemplo, né? Faz muito tempo que eu não fico doente. E eu tenho certeza que isso é dado a essas terapias também, né? Então, toda a reposição que ela é feita através dos injetáveis, você tem muito menos efeito nos rins, no fígado. Porque não passa, né, por lá. Vai direto na veia e fica 100%, né? Tudo que você toma, fica. Que bacana. Eu sempre tenho deficiência de vitamina D, eu tenho fibromialgia e problemas em ossos. E a vitamina D ela é muito importante para isso também, né? Muito importante. Melhora A qualidade muito. do sono também, né? Muito.
vitamina D é hormônio, como você fala. Eu não sabia que vitamina D era um hormônio. Então, até uma informação bacana. E até fazer reposição da vitamina D para melhorar o sono, a qualidade de vida. Até para perder peso, Lu. Para perder É peso. muito importante. Melhora sintomas menstruais também. É. Melhora Cólica, essas coisas. cólica, sim. Já é provado isso. Agora, é muito Bacana. importante dizer que isso tudo também são informações novas dentro da medicina, né? Então, assim, tudo isso para mim é muito novo. Então, claro que já se estuda isso há muito tempo, mas as soluções de implantes, as soluções de terapias injetáveis estão chegando com muita força para ajudar. Então, esse aspecto de novidade que a Rebeca traz, com cursos que ela faz pelo Brasil inteiro, inclusive fora, trazendo as tecnologias mais avançadas para cá, para poder entregar isso. Agora, muita gente tem este tabu de acessar essa informação, porque acha que isso, não. Existe uma diferença muito grande entre você estar doente e você estar na sua melhor versão. Então, você pode olhar, você não está doente, mas você pode estar muito melhor do que o que você está. A medicina Verdade. passou do conceito de você dizer que você não está doente, por isso você não precisa ser tratado. Verdade. Você está doente, você não está doente, mas você pode ficar melhor. Sim. Então, por que não recorrer ao estudo que está avançando tanto e tão rapidamente como são os implantes e as terapias injetáveis? E a mulherada tem feito muito, até homens, né, na parte estética. Vamos colocar botox, vamos ficar bonito. E aí não se preocupa com o interno, que é o mais... Exato. Boa, Que é o Lu, principal, não é exato, verdade, doutora? Exatamente. Porque, assim, eu acho legal, né, você se cuidar, mas, Sim. assim, você precisa se cuidar de dentro para fora. Sim. Não adianta cuidar somente assim fora, porque não vai deixar você mais longevo, Verdade. não vai assim melhorar a sua qualidade de vida para o futuro, Sim. né? Aham. Então, assim, você não vai estar melhorando a sua assim, saúde para frente, né? Você não vai estar bem aos 60, 70, 80, que é isso que eu busco, é isso que eu faço pelos meus pacientes. Eu cuido deles para que eles estejam bem com 60, 70, 80, vivendo felizes e Fazendo bem. sexo, Fazendo né? sexo, quebrando tabus, Sim. com tesão, porque tesão é o que vai assim, fazer a gente ser feliz e viver bem por muitos anos. É tesão que faz você querer levantar, querer se arrumar, querer ficar bonito, querer ser atraente e buscar as coisas, querer procurar. É tesão que faz isso. Tesão pela vida, pelo outro, pelas coisas, Verdade. enfim. Olha que bacana. E eu lembro de uma cena, gente, eu era menina. O meu avô morreu com quase 90 anos. Né? Nordestino, sergipano, da parte da minha mãe. E eu cheguei na casa dos meus avós e minha avó estava correndo em volta da mesa. E eu achei aquilo louco, né? Falei, gente, vó, o que tá acontecendo? E o vô correndo atrás dela. Falei, tão brincando de pega? Aí ela, não, o seu vô quer aquilo e eu não quero. O meu vô com 87 anos. Transando. Que maravilha. Eu quero ser uma idosa que transa bem. Será? Graças à doutora aqui, ó. Se depender de mim, Lu, será? Ai, se Deus quiser. Gente, o programa tá acabando. Se deixar, a gente vai falar sobre isso aqui a tarde toda. Vai. Que delícia tê-la conosco, com a participação especial do Pedro, né? Deixa aqui o seu endereço, doutora, as suas redes sociais, para que quem está nos assistindo possam chegar até você e também ter essa qualidade de vida gostosa e transar bastante, viver bem, ter hormônios em dia. Obrigada, Lu. Amei, viu? Obrigada. Eu te Estou muito, agradeço. muito, muito feliz. @doutora Rebeca Garaldi com U. Me sigam, venham, passem assim comigo e vamos transar, vamos quebrar tabus, vamos ser felizes. E o consultório? Consultório é na Copacabana, 325, lá no Montreal. 18 do Forte, 18 né? do Forte, isso. Ai, bacana. Aqui em Alphaville. Obrigada mais uma vez. Espero Obrigada que a vocês você. tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem, sigam a doutora. Vocês viram, né? Ela não tem tabu nenhum, né? E a vida não precisa ter tabu mesmo. Vamos quebrar tabus e vamos ser felizes. E sexo, como ela falou, é felicidade. Uma boa tarde. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Beijo. Aí.